Eu já estou ao lado do secretário-chefe da Casa Civil, Pedro Nadaf. Mande sua pergunta ao gestor por meio do nosso chat em nosso portal. E enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, secretário, seja bem-vindo ao RDTV. Obrigado, bom dia a todos. Secretário, no último dia 19 de janeiro, já houve uma grande reunião aí entre os secretários do governo do estado, esses novos membros do staff do governo estadual. Quais foram as pautas abordadas nessa reunião? Bom, primeiro que foi uma reunião em final de semana, para não atrapalhar a continuidade da gestão normal dos secretários e dos gestores, né? E essa reunião ela se dividiu em duas partes, e 2 dias também. O primeiro dia foi os secretários de Estado e os presidentes de autarquias de empresas de economia mista do governo, todos aqueles que são ordenadores de despesa. E no segundo dia, participaram os secretários adjuntos e os secretários de núcleos sistêmicos que cuidam da gestão administrativa financeira de cada unidade orçamentária, né? E a reunião, o governador focou a primeira parte dessa reunião na questão orçamentária e financeira desse ano, para 2013, e numa segunda parte ele repassou para os gestores seu programa de governo, suas objetividades em termos de aplicação daquilo que é programa de governo e também a forma de atuação com relacionamento entre governo e entre a sociedade e entre os parlamentares. E quais são, então, os desafios do governo estadual para os próximos 2 anos? Bom, o primeiro desafio importante que nós temos que entender é que a sociedade entendeu de uma forma errônea a dificuldade econômica financeira que a gestão pública passou no ano passado em decorrência de um contingenciamento de gastos. O que ocorre? Um exemplo muito clássico aqui. Nós tivemos, por exemplo, no ano passado, as exportações em termos de 13 bilhões de dólares. Isso em reais seriam 26 bilhões de reais. Que se nos revertesse em recursos de impostos, 10%, que seriam os produtos primários, seriam 2 bilhões e meio de recursos para o Estado de impostos. Com a Lei Candir, eles são desonerados. E existe um fundo, que é o FEX, que o governo federal deveria repassar esses recursos, mas na verdade ele repassa menos de 5% de contrapartida. No ano passado foram 100 milhões apenas. Então, para você chegar a uma produção nesse nível, você exige mais logística, porque nós tínhamos uma previsão de planejamento no governo de chegarmos a 14 milhões de toneladas de milho em 2016. Nós estamos em 2013, em 2012 nós já estávamos nesses 14 milhões de toneladas de milho. Então você vai ter mais caminhões transportando, você vai ter mais pessoas trabalhando, você vai ter mais empresas de beneficiamento desse milho. Há mais custo para o Estado. Há mais custo de logística, há mais custo de segurança, há mais custo de saúde, educação para o filho desse trabalhador. Então, e a quantidade de impostos continua praticamente a arrecadação a mesma dentro dos cofres públicos. Então, o que tem que se fazer? Tem que se utilizar os recursos existentes para não sacrificar a sociedade aumentando impostos, utilizar desses recursos para responder para a sociedade com aquilo que ela precisa. Então, o contingenciamento e o acompanhamento é pela melhor aplicação dos recursos existentes, que já existem. Para você ter uma ideia, no final do governo Dante, nós tínhamos um orçamento do governo em torno de 2 bilhões de reais. Estamos indo para um orçamento desse ano, 2013, em 12 bilhões de reais. Quer dizer, 10 bilhões a mais. 10 bilhões a mais. Então você vê que houve um crescimento, mas também houve uma demanda da sociedade por mais reflexos de infraestrutura. Então não há endividamento do Estado, e sim contingenciamento, é isso? Não. Endividamento é um endividamento que ele fez na sua história, né? O que não se tem é um buraco, como se coloca. Esse buraco, ele é a falta de recursos para atender uma demanda da sociedade. Todo mundo quer energia, todo mundo quer asfalto, todo mundo quer escola, segurança, e os nossos recursos eles são limitados. Então, essa reunião de governo foi para mostrar para os gestores que eles têm que trabalhar dentro do orçamento pré-fixado pelo Executivo e aprovado e discutido pelo Legislativo para 2013. E dentro daquilo que vai cair nos nossos cofres. Nós não temos casa da moeda para criar dinheiro e não vamos, que é uma determinação do governo
do governador Silval Barbosa, criar novos impostos para a sociedade, que é da onde você poderia tirar mais recursos, né? Então, o que acontece? Ele quer equacionar as áreas deficitárias, que é a saúde, a educação, a segurança, e um legado que nós temos como prioridade do governo até 2014, que é a Copa do Mundo. Então nós temos prioridades, não quer dizer que as outras áreas não vão continuar atuando. Elas vão atuar dentro do seu orçamento. Mas qualquer recurso a mais que cair nos cofres públicos, eles serão destinados a essas áreas. Um ponto muito criticado também, principalmente no ano passado, secretário, foi o uso dos recursos dos fundos únicos e da conta única também. Como que ficou a relação do governo do Estado, até em relação ao senhor, para o uso desses recursos? Eu vou dar um exemplo para você. Eu era gestor da Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia, e eu tenho um fundo lá que eu era o ordenador de despesa. Eu utilizei apenas 15% desse fundo, apenas 15% no ano passado, para aplicação nos projetos destinados a ele, que são capacitação, qualificação, melhoria de tecnologia industrial e comercial, etc. Mas a proveniência desses recursos, elas são da fonte de receita da sociedade. O que aconteceu? Historicamente, vieram se criando fundos dentro do governo. Precisa para ciência e tecnologia, cria um fundo. Precisa para a universidade, cria-se um fundo. Fundos específicos. Precisa para o Detran um fundo de aplicação, cria-se um fundo. Precisa para combate à fome, cria-se um fundo. Precisa-se para transporte e logística, cria-se um fundo. Mas a proveniência desse recurso é da sociedade. E o que acontece? O próprio governo federal, ele utilizou no ano passado os fundos existentes pelo governo federal para fazer um equacionamento de caixa. Então, a crítica é dos próprios gestores que deixaram de ter esses recursos carimbados, tá? Para aplicação em áreas específicas. Mas quando você olha sistemicamente um governo, a quem colocou esse dinheiro dentro do cofre do Estado foi a sociedade. E para onde que foi esse fundo? Esse fundo foi para cobrir as áreas deficitárias que eu falei para você, para cobrir a Copa do Mundo, porque alguém tem que pagar a conta da construção do estádio, alguém tem que pagar a conta da construção dos centros de treinamento, e quem é que vai pagar? A própria sociedade que já está pagando esses impostos. Então, há uma discussão de legalidade, porque eles são criados por lei, e aí vem essa discussão de que deveria ir X para aqueles fundos, né? Já foi feita uma lei pela Assembleia mudando, inclusive, a aplicabilidade desses fundos, né? Então a discussão passa por esse aspecto mais interno do resultado de áreas específicas do que de uma área sistêmica de governo. E esse recurso dos fundos podem ser usados, por exemplo, para usar para saúde, educação, uma vez que há essa reclamação dos gestores por falta de recursos? Não. A lei, ela traz com que esses fundos paguem despesas daquela área em que ele foi especificamente destinado. Por exemplo, vou voltar a colocar como gestor que eu era da SICM, né? Lá era o único fundo que já era assim. Eu tiraria 30% do fundo para pagar a folha da secretaria, despesas operacionais, despesas de deslocamento de equipe para fiscalização de empresas, para acompanhamento de empresas. Então, os fundos reverteram para essas áreas, né? Agora, há uma possibilidade também da reversão para a fonte do bolo econômico do Estado também, que a legislação permite também nesse aspecto, mas ela volta para as despesas daquela pasta que ela está destinada. Ainda falando em endividamento, secretário, a possibilidade, a população pergunta muito, a possibilidade do Estado estar se endividando para os próximos anos e não conseguir pagar essa conta? Não, o endividamento do Estado hoje, de todos os estados, ele hoje é acompanhado pela STN, que é a Secretaria de Tesouro Nacional. E existe uma linha de limite que cada estado pode fazer o seu endividamento pela sua capacidade de pagamento. Então, todos os endividamentos que nós fizemos, todas aquelas, não diria endividamento, mas a captação de empréstimos que foram feitos pelo Estado foram aprovados pela União, foram aprovados pelo STN, dentro de uma capacidade de pagamento do Estado que não comprometa a aplicação administrativa do Estado. Então, é descartado qualquer tipo de possibilidade de entrar em solvência o Estado. Hoje esse débito é de quanto?
Esse débito ele vai chegar, pelos últimos empréstimos, em torno de 3,5 bilhões de reais, que são os empréstimos adquiridos para a infraestrutura e para os investimentos da Copa e outras aplicações em outras áreas também de infraestrutura do Estado de Mato Grosso. Tá certo, secretária. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. E você fique com a gente. Há pouco tempo, os hospitais do governo do estado passaram a ser administrados pelas OSS, Organizações Sociais de Saúde. E o diagnóstico você confere agora. No Hospital Metropolitano em Várzea Grande, por exemplo, foram realizadas mais de 1.500 cirurgias, como a do Sr. Sérgio. Muito rápido, 4 cirurgias, eu estou com 40 dias. Muito bom, gostei do hospital, gostei da maneira que eu fui tratado. Acredito que eu vou voltar a jogar bola. Aqui em Rondonópolis foram feitas mais de 15 mil consultas ambulatoriais. Viajar é muito bom, principalmente com segurança e conforto. Por isso, o governo do estado acaba de inaugurar quase 60 quilômetros de malha asfáltica, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Além de beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária, o turismo ao Lago de Manso e a Nobres ficou fácil de curtir e mais tranquilo na hora de voltar para casa. Governo de Mato Grosso, mais por você. Muitas das coisas que a gente aprende não estão nos livros. É por isso que o SIM desenvolveu a formação integral Preparando para a Vida, uma pedagogia exclusiva que faz acontecer. Faz acontecer um sonho como o da Tainá, aprovada para medicina em 4 universidades federais. Faz acontecer vitórias. SIM é campeão pelo 10º ano consecutivo dos Jogos Estudantis de Cuiabá. Aprendizado que vai além dos livros é com o SIM. Colégio Isaac Newton, formação integral Preparando para a Vida. Voltamos com o RDTV e com Pedro Nadaf, que é o atual secretário-chefe da Casa Civil. Secretário, a gente falava no início da nossa entrevista da reunião que ocorreu de planejamento estratégico do governo do estado. Qual que vai ser a função do senhor nesse relacionamento com os atuais secretários? Bom, o governador nos solicitou que nós tivéssemos um acompanhamento de gestão do planejamento de governo, da programática do plano de governo na sua aplicação e da gestão econômica financeira do governo. Então, não é que eu vá ser mais ou menos do que um outro secretário, eu sou igual a um outro secretário, mas o papel que ele nos determinou como secretário-chefe da Casa Civil é a coordenação de governo para aplicação dentro da programática que foi definida pelo governo. Então, eu vou ser uma espécie de um gestor das políticas de governo, né, dentro de um papel da Casa Civil. E além da interlocução com a sociedade, com o legislativo e os demais poderes que compõem a nossa estrutura de Estado. É inquestionável a importância da Casa Civil justamente na gestão da administração pública estadual, no caso. Como que vai ficar o relacionamento com os partidos, uma vez que a gente percebe que as secretarias foram divididas por partidos em relação à própria política? Como que o senhor deve trabalhar esse relacionamento? Bom, primeiro que aquela indicação política, ela é feita da seguinte forma. Eu, particularmente, tive uma indicação partidária também pelo PR, né? Mas cada indicado pelo partido foi sugerido o seu nome e o governador poderia trazê-lo ou não, aceitar ou não essa indicação partidária, né? Dentro de um perfil de governo que ele quer desenvolver e que é dentro de um programa de governo. E o relacionamento, quando essas pessoas vêm para o poder do Estado, fazer parte da gestão administrativa, elas passam a fazer parte de um corpo de governo. E aí elas têm que ter a sua linha partidária, mas elas têm a obrigação com a sociedade de responder aquilo que é um programa de governo. A sociedade hoje não quer saber se o secretário-chefe da Casa Civil é Pedro Nadaf, Joaquim José, Mané. A sociedade quer resposta para as suas problemáticas. Ela quer resposta para problema da saúde, problema da segurança, problema de transporte. Essas vaidades de pessoas, de gestores, elas não têm que existir. No entanto, que quando o governador perguntou para mim se eu queria uma posse de secretário, falei, não, eu quero, já que o senhor me deu essa missão, eu quero começar a trabalhar. Porque quem foi eleito para o mandato foi o governador e o vice-governador. Os demais têm simplesmente a obrigação de trabalhar pela sociedade num programa de governo dele, né? Então,
esse relacionamento ele é um relacionamento político com os poderes. Mas os gestores que estão, eles têm um papel de desenvolver respostas para a sociedade dentro do seu programa de governo e dentro do seu programa político, que ele faz parte dentro de um arco de aliança. Falando em relacionamento, o senhor citou inclusive a questão dos poderes, como o senhor deve tratar esse relacionamento com a Assembleia? Uma vez que ano passado, alguns deputados reclamaram na bancada que a Casa Civil, que todo recurso que era necessário era preciso pedir a bênção da Casa Civil. Como que vai ser esse relacionamento com os deputados, já que eles têm tratado a Casa Civil como uma autarquia superior, quase quanto o governador? Não é que tomar benção. É que como ela é a interlocução, a ponte entre o executivo e o legislativo, então tem que passar por essa ponte, né? E aí pode soar de uma forma que seja tomar benção. Comigo não tem isso, tá? Se tinham essa impressão, eu quero tirar esse estigma. Eu entendo o papel do legislativo, ele é extremamente importante como interlocutor dos anseios da sociedade, né? Até porque eles foram eleitos para isso. E eu entendo também as divergências e as formas diferentes de enxergar. Agora, o importante é todos terem uma objetividade. Quando você tem toda uma sociedade sabendo aquilo que quer atingir, fica mais fácil chegar num ponto, né? Então, a coerência, a interlocução, acima de tudo, a complacência de compreender aquilo que se pode e aquilo que se não pode, também é importante. Os parlamentares eles têm que entender a nossa linha de limite financeiro, né? Uma coerência nesse aspecto. Então eu vejo que não vai ser tão difícil assim. Agora, o mais importante que eu vejo a dificuldade de relacionamento são as respostas, porque as pessoas querem resposta. Pode, não pode, tem como fazer ou não tem como fazer. E como fazer, né, secretário? Esse negócio de que, eu vou estudar, você já criou uma expectativa de fazer. Então, se você não tem condições, você já colocar que não tem condições, a pessoa vai buscar outras alternativas. Quando você coloca, vou estudar, a pessoa está depositando a vontade naquilo ali. Então, acho que a interlocução franca, um diálogo franco, vai facilitar muito nesse aspecto. A gente está com 2 anos a mais de mandato do governador Silval Barbosa. O que foi feito nos últimos anos que não deve se repetir para esses próximos 2? Não, eu vejo o que foi feito que deve se repetir, tá? Negativamente, você tem um monte de situações que encobriram o lado positivo do governo. Já se asfaltou mais de 600 quilômetros de estrada, e isso ninguém fala, né? Aumentou-se em 1/3 a quantidade de leitos hospitalares, melhorou o fluxo de atendimento na área de saúde, melhorou a área de segurança significativamente, né? Foram incorporados mais de 2.000 efetivos dentro da área de segurança, melhorou a quantidade de veículos para melhorar essa agilidade. Tiveram uma série de ações em todas as áreas. Nós trouxemos mais investimentos com geração de emprego, distribuição de renda. Grandes grupos empresariais vieram para cá. Melhoraram os centros tecnológicos. Se implantou mais unidades da Unemate. Se implantou mais unidades da área de educacional. Então, tudo isso conseguimos colocar para sair do papel, porque havia uma briga, principalmente no RD, né, no RD News, sempre críticas no sentido que será que a Copa do Mundo vai acontecer, porque as obras não saem do papel. Hoje eu me atrasei um pouco com a chuva e com a mobilidade de desvios, está aí para a sociedade a execução das obras. Agora já começa a falar, vai ficar pronto ou não vai? Então, a sociedade há sempre uma expectativa negativa. A sociedade precisa tirar isso da cabeça, sabe? Está aí. Nós estamos com quase 50 obras sendo executadas. Vamos chegar a 60 obras só para a Copa do Mundo, né? Então, primeiro falava, não tem um buraco na rua, cadê esses rotatória que nunca vai não sei o quê, nunca vai acontecer. Aí saiu do papel. Agora já está assim, vai dar tempo? Vai dar tempo? Calma, gente, vai dar tempo. A grande maioria, 90% das obras estarão prontas até o final do ano. Essas críticas a gente tem visto, inclusive, em nível nacional, né, secretário? Quando a gente vê uma reportagem publicada no site UOL que denuncia, por exemplo, desvios nas obras da Copa, não contribui para essa expectativa negativa da população? Contribui. E aí passa a situação da necessidade de todos os fiscalizadores acompanhar de perto esse processo. Dentro da Secopa você tem
Tribunal de Contas, você tem Ministério Público, você tem auditoria para essa melhor aplicação. E eu vejo o seguinte, o maior legado que se vai deixar com a Copa do Mundo não é os jogos aqui realizados, mas é a infraestrutura e a visibilidade para quase 3 bilhões de pessoas, mostrando o que é o nosso potencial econômico e turístico aqui. Porque nós vamos ser falados no mundo inteiro. E eu recebia empresários que vinham para investir no Estado, quando eles já chegavam o seguinte, o Brasil tem quase 5 mil municípios, e só 12 vão ser sedes, né? Eles chegavam e falavam assim, puxa, aqui vocês foram escolhidos para ser sede da Copa do Mundo. Se vocês forem escolhidos é porque vocês têm algum diferencial. Não sei qual é, mas tem alguma coisa diferencial aí. O trabalho do governo vai ser justamente trazer essa expectativa positiva para a população, de garantia da resolução desses projetos, desses trabalhos para a Copa. É isso? É isso. E criar novos investimentos. Vamos falar um pouquinho do seu trânsito, secretário, pelos governos. O senhor já esteve no governo Blairo Maggi como secretário de Fazenda, na SICM, agora na Secretaria da Casa Civil. Como que o senhor consegue manter esse trânsito entre vários momentos políticos do Estado? Bom, primeiro que eu não fui secretário de Fazenda, não. Todo mundo confunde. O tempo todo falava que eu iria ser secretário de Fazenda. É uma função que eu nunca aceitei. Secretário de Turismo. Eu fui secretário de Turismo, depois eu fui secretário de Indústria e Comércio e agora estou na Casa Civil. Hoje eu sou o secretário em cargo de secretário, com um tempo, o mais antigo encargo de secretário dentro do governo, né? Eu acho que o trânsito é você desenvolver um trabalho franco, né? Um trabalho que dê resposta para a sociedade, né? Eu não sou uma pessoa de ficar pelo contrário, até as pessoas me acham uma pessoa antipática, né? A gente tem que ser crítico na vida. Porque eu sou uma pessoa fechada, sou uma pessoa reservada, né? Mas eu tenho um resumo da minha personalidade. Os que me conhecem me adoram. E os que não me conhecem me detestam, sabe? Pelo meu estilo, sabe? Eu sou uma pessoa fechada, uma pessoa que quando você olha parece que é um cara grosso, um cara fechado, né? Não é bem assim. Então, o trânsito é você desenvolver o seu trabalho, né, com honestidade, com seriedade, com dedicação. Eu dedico cerca de 15 horas à minha vida profissional, né? Eu chego na secretaria 6h30, 7 horas da manhã e retorno para casa 8, 9 horas da noite, né? Então, eu faço do meu trabalho um legado naquilo que eu assumo como vida profissional, como um objetivo de vida, né? Então, eu acho que é isso. Eu não sei também por que eu estou tanto tempo aí. O senhor foi secretário também da Indústria e Comércio. Como que é o seu trânsito relacionado a este setor? O senhor também já esteve na FEComércio, tem uma relação com o Sebrae. Como o senhor consegue trabalhar, entre aspas, tanto com os particulares, com os privados, quanto na vida pública? Bom, primeiro você tem que saber separar as coisas, né? Eu fui 4 vezes presidente do Sebrae, né? Presidente da Federação do Comércio, Sesc Senac, em Mato Grosso. Fui presidente da Associação Comercial de Cuiabá, da Federação das Associações. Todo mundo acha que eu sou formado em Economia ou Administração, mas não sou. Sou bacharel em Direito pela Universidade Federal aqui de Mato Grosso, mas tenho várias pós-graduação na área econômica e administrativa, na área de gerenciamento humano, na área de globalização, de desenvolvimento regional pela Universidade do Porto, em Portugal. Então, eu falo muito de economia, como você mesma falou, né? Então, primeiro é você saber separar muito essas duas situações. E segundo, aproveitar o que tem de positivo nas duas e juntar. O meu relacionamento com o segmento empresarial ajudou muito, contribuiu muito com o meu trabalho na Secretaria de Indústria e Comércio. Eu sou secretário-geral da Confederação Nacional do Comércio. Então, isso ajudava a interlocução com empresários nacionais para trazer para investimento para cá. Então, isso acaba abrindo portas de oportunidades para o Estado de Mato Grosso. Não necessariamente beneficiando esse setor. Não necessariamente beneficiando, e está aí. Passei 6 anos, sofri muitas críticas com essa situação de incentivos fiscais, né? E agora que já foi anunciado que vai acabar pelo governo federal todos os incentivos no país, o pessoal já começa a questionar. E agora? Como é que vai ser os nossos estados periféricos? Vai ser uma problemática,
porque ninguém vai deixar de ter uma empresa lá em São Paulo, com os mesmos impostos daqui, que lá está o centro consumidor, para vir produzir aqui. Por causa dos custos da logística, por exemplo. Logística, mão de obra, qualificação, etc, etc. Para encerrar, secretário, eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho sobre a defesa que o senhor tem de secretários ficha limpa. Como que tem sido essa conversa com o governador do estado para que os secretários, de fato, sejam pessoas idôneas? Bom, primeiro, a gente tem que entender duas situações aqui e fazer um divisor na cabeça das pessoas. A lei da ficha limpa da legislação para o TRE, para o eleitoral, é diferente da lei aprovada pela Assembleia do Estado aqui, na aplicabilidade da gestão do Executivo. A nossa legislação aqui é condenação em colegiado pela Justiça. Quer dizer, não Justiça comum. Justiça comum, pelo Judiciário. Tá? Não é condenação de Tribunal de Contas da União, do Estado, ou, se fosse o caso que aqui não tem, dos municípios. É diferente. A do TRE, ela obriga, inclusive, as condenações nesse aspecto. A nossa lei aqui, aprovada pelo Legislativo, de autoria do deputado Maluf, ela é condenações na Justiça. Então, primeiro tem que fazer essa divisão. E segundo, nós, a partir da semana que vem, vamos passar a fazer uma análise sobre a dessas pessoas que vão ingressar, vida jurídica e econômica naquilo que afeta para aquilo que ele vai desenvolver, tá? Na gestão pública estadual. Isso é uma determinação do governador. Por quê? Como é que você vai colocar alguém para trabalhar na área financeira que está com o seu nome em todas as fichas de crédito negativada no país? É complicado, né? E como é que você vai colocar alguém para trabalhar no judiciário que tem uma série de condenações? Então, essas análises, né, não quer dizer que sejam fichas sujas. São análises criteriosas para as pessoas virem a participar de uma gestão pública. Isso é o mínimo de coerência da sociedade. E tem alguém do primeiro escalão já na corda bamba? Não, que nós tenhamos conhecimento, não. Né? Agora, nós temos que entender também uma outra situação. A lei não vem para prejudicar, né? Ela vem a aplicação para beneficiar o Executivo. Então, nós vamos passar a fazer essa análise a partir de 1º de fevereiro, que é quando nós estamos criando uma estrutura para fazer esse acompanhamento. Tá certo, secretário. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Não, obrigado a você, obrigado a oportunidade, tá? Quero desejar sucesso, parabéns pelo trabalho de vocês da RDTV e do RD News, tá? O Romilson é um empreendedor do jornalismo. Então eu quero deixar aqui um abraço, um agradecimento a toda a equipe e a todos vocês. Obrigada. E a edição desta quarta-feira vai ficando por aqui, mas não deixe de acessar o portal rdnews.com.br, endereço onde você encontra as principais notícias dos bastidores da política mato-grossense. E um dos destaques de hoje é uma reportagem especial com o senador Blairo Maggi, do PR. Na oportunidade, o parlamentar até admite discutir o pleito de 2014, apesar de considerar muito cedo para tratar sobre o assunto. Veja os detalhes nessa matéria. Clique, informe-se e, claro, não deixe de opinar. Tenha um excelente dia e nos vemos de novo nesta quinta-feira em mais uma edição do RDTV. Até lá!